Boa tarde, aqui é o professor Leonardo. Hoje eu vou gravar mais uma aula, continuando o projeto de extensão da Universidade Estadual de Goiás, que é gravar videoaula de conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio. Nessa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar as funções trigonométricas, as funções seno, cosseno e tangente. E só lembrando que nas videoaulas anteriores, nós estamos desenvolvendo conteúdo de trigonometria, onde nós trabalhamos a trigonometria no triângulo retângulo e no círculo trigonométrico. Então, para vocês compreenderem a videoaula de hoje, recomendo que vocês assistam ou revejam as videoaulas sobre trigonometria que eu gravei nas semanas anteriores. Então, aproveitem a aula, e qualquer dúvida ou sugestões, façam comentários no meu canal. Então, hoje nós vamos começar as funções trigonométricas e eu vou iniciar pela função seno. O que é a função seno? A função seno é uma função que eu vou chamar de f, que a cada número real x vai associar a um outro número real y, dado pela lei y igual a seno de x, onde o seno de x é igual a OPY, ou seja, a distância do ponto O ao ponto PY. Então, só lembrando que no ciclo trigonométrico, a medida do arco X, que corresponde ao arco AP, então o seno de X é o seno do ângulo central X, que corresponde à medida de arco AP, é dado pela distância de O até PY, onde PY é a projeção do ponto P no eixo Y. Então, quando eu falo seno de x, eu estou calculando o seno de um ângulo ou de um ângulo central que corresponde à medida do arco AP, que esse seno desse arco vai ser igual à distância do ponto O ao ponto PY, onde PY é a projeção do ponto P no eixo Y. E lembrando que como o x está associado ao número real, o x tem que estar em radiano, porque eu consigo relacionar a medida do arco em radiano ao número real. Então, por exemplo, quando eu falo que o arco é π sobre 2, e como eu consigo associar o π ao número real 3,14 e assim por diante, esse valor dividido por 2 vai me dar aproximadamente um número 1,57. Então, eu consigo associar a medida de um arco em radiano ao conjunto dos números reais. Aí eu consigo representar esse conjunto dos números reais no sistema de coordenadas cartesiano. Então, para mim compreender as propriedades, da função seno, primeiro eu vou fazer um gráfico. Lembrando que o seno de 0, de π sobre 2, de π, a gente já fez uma tabela dos valores dos senos na videoaula passada. Então, a gente só vai usar esses valores para a gente fazer o gráfico da função seno de x. E para isso, a gente vai usar o GeoGebra. Então, assim, o gráfico da função seno, para facilitar, eu fiz aqui no GeoGebra. Então, primeira coisa, o gráfico ele vai percorrer todo o eixo x. Então, nós já temos que o domínio da função seno é o eixo x. A imagem da função seno vai ficar limitada de menos 1 a 1. Então, eu já tenho o domínio e a imagem. E aí, lembra que a gente fez os valores notáveis do seno? Então, o seno de 0 é 0. Está aqui o ponto A. O ponto B corresponde ao seno de 1,54, que vai dar aproximadamente 1,06. Lembrando que o seno de π sobre 2 é igual a 1. E π sobre 2 ele é aproximadamente 1,57. Então, o seno de 1,57 ele vai corresponder a um valor próximo de 1. Quando eu faço o seno de π, que é aproximadamente 3,14, o seno de π deu 0. Quando eu faço o seno de 3π sobre 2, ele vai dar menos 1.
E quando eu faço o seno de 2π, que é aproximadamente 6,28, ele vai dar 0. E aí os valores começam a se repetir. Ou seja, de 2π até 4π vai dar o mesmo gráfico de 0 a 2π. Então, por isso que eu falo que a função seno é uma função periódica de período 2π. Então, a partir daí, nós já podemos ver algumas propriedades. Primeiro, o domínio do seno real, imagem limitada a -1 a 1, e a função é periódica de período 2π. Isso que caracteriza a função seno. A função seno também tem outras características. Por exemplo, a função seno não é injetora. Por quê? Porque nós vimos que o seno de 0 é igual a seno de 2π, que vai dar 0. Ou seja, 0 é diferente de 2π, mas seno de 0 e seno de 2π vai dar o mesmo valor. Então, se para a função ser injetora, valores diferentes de x tem que dar valores diferentes de y. Mas isso não acontece na função seno. Então, a função seno não é injetora. E, portanto, ela não vai ser bijetora. Uma outra característica da função seno é que a função seno ela é função ímpar. Então, o que é uma função ímpar? É a função aplicada no menos x, que vai ser igual a menos f de x. Então, a função ímpar é uma função que, quando eu aplico a função no ponto menos x, vai ser igual a menos f de x. Então, por exemplo, se eu quiser calcular seno de menos π sobre 6, eu sei que ela vai ser igual a menos seno de π sobre 6. Por quê? Olha só o ciclo trigonométrico. O π sobre 6 ele está no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, π sobre 6. Menos π sobre 6, ele vai andar o mesmo arco, só que no sentido ao contrário, no sentido horário, que é o sentido negativo. Só que eles vão dar a mesma projeção. Só que um vai estar acima do eixo y, acima do eixo x, e o outro vai estar abaixo do eixo x. Então, o seno de menos π sobre 6 ele vai ser o mesmo valor de seno de π sobre 6. Só que um está acima do eixo x, o outro está abaixo. Então, o seno de menos π sobre 6 vai ser um valor negativo do seno de π sobre 6. E como nós já vimos nas videoaulas passadas, seno de π sobre 6 é meio. Então, seno de menos π sobre 6 é menos meio. Essa é a propriedade da função seno. Agora, a gente vai estudar agora a função cosseno. Então, a função cosseno, a definição dela vai ser uma função dada de R ao R, onde a cada valor x pertence aos reais, vai associar um número real y dado pela lei cosseno de x. Só que no ciclo trigonométrico, o cosseno do ângulo central x, que corresponde à medida do arco AP, vai ser o segmento OPX, onde o PX vai ser a projeção do ponto P ao eixo x. Então, a definição da função cosseno ela vai ser similar à definição da função seno. Só que na função seno, a projeção vai ser a distância de O a PY, que é a projeção de P ao eixo Y. A função cosseno, a definição dela é o cosseno de um ângulo x, ou que corresponde ao arco central AP, vai corresponder ao valor, ao segmento, à distância do segmento OPX, onde Px é a projeção de P no eixo x, certo? Então, a definição é similar. E o gráfico da função cosseno também vai ser similar ao gráfico do seno e as propriedades vão ser as mesmas. Então, vamos ver o gráfico da função cosseno para a gente ver as propriedades, domínio, imagem, e se a função cosseno é par ou é ímpar. Então, vamos lá. O gráfico na função cosseno também eu fiz o GeoGebra.
E nas aulas anteriores, na videoaulas anteriores, eu também já defini os valores notáveis. Então, o cosseno de 0 vai ser 1. Está aqui. O cosseno de 1,57, ou aproximadamente, que é o valor de π sobre 2, vai dar 0. Então, aqui está 1,55, está próximo de 0. O cosseno de π, que no caso aqui é 3,14, vai dar menos 1. Né? Só que aqui não está π, aqui está 3,2, mas aqui está menos 1, porque a precisão do GeoGebra aqui está de uma casa decimal, mas o cosseno de π equivale a menos 1, que é aproximadamente cosseno de 3,14. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π, que é aproximadamente 6,28, vai dar 1. E aí os valores começam a se repetir a partir de 2π. Então a função cosseno é periódica. De 0 a 2π, você tem um gráfico, que o gráfico vai se repetir de 2π a 4π. Então o período da função cosseno é 2π. E o domínio, o gráfico percorre todo o eixo x, então o domínio são os reais, e a função cosseno ela é limitada de menos 1 a 1. Então vamos lá escrever as propriedades. Então a função cosseno, qual que é o domínio dela? Reais. Qual que é a imagem? Limitada de menos 1 a 1. Qual que é o período? O período 2π. Uma outra característica que a função cosseno também não é injetora. Por quê? Porque se eu pegar o zero diferente de 2π, o cosseno de 0 vai ser igual a cosseno de 2π, que no caso vai ser 1. Porque o cosseno de 0 é a distância de O até o ponto A, que é a distância unitária, porque a gente está no círculo trigonométrico, onde o raio é 1. Então, a função cosseno também não é injetora. Uma outra característica é que a função cosseno é função par. O que é a função par? Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Ou seja, a função, quando ela é par, o f de menos x vai ter o mesmo valor que o f de x. Por exemplo, vamos pegar o cosseno de menos π sobre 4. Ele vai ser igual a cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 corresponde ao ângulo em grau de 45 graus. E nós já calculamos esse valor. Então, olha só. O π sobre 4 ele vai estar mais ou menos aqui, ó, no sentido positivo, né? Então, o π sobre 4 vai estar mais ou menos aqui, na metade do arco de A até V. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, o π sobre 4. Então, aqui é π sobre 4, sentido positivo anti-horário. O menos π sobre 4 ele vai estar no sentido oposto, no sentido horário. Então, aqui é menos π sobre 4. A projeção no eixo x é a mesma, certo? Então, cosseno de π sobre 4 vai ser o mesmo valor de cosseno de menos π sobre 4. E nós já vimos que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de menos π sobre 4 vai ser também a raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno é uma função par. Essas são as principais propriedades da função cosseno. Agora nós vamos para a função tangente. Então, vamos definir o que é a função tangente. A função tangente ela é definida por uma função que eu vou chamar novamente de f, que a cada valor real x, ela vai associar um outro número real, y, dado pela lei y igual a tangente de x. A tangente de x no ciclo trigonométrico vai ser a medida do segmento AT, onde esse ponto T aqui vai ser dado pelo prolongamento da reta que passa pela origem e passa pelo ponto P. No caso, eu tenho um arco AP, e aí
a reta que passa pela origem, passando por P, cruza uma reta paralela ao eixo Y. Então, o encontro dessa reta que passa pela origem a essa reta paralela ao eixo Y, né, a partir do ponto A, quando elas se encontram no ponto T. Então, essa distância de AT é chamado tangente do arco ou do ângulo central X, que corresponde ao arco AP. Então, no caso, a tangente de X vai ser o segmento AT. E aí nós já vimos também que a tangente ela é dada pela relação seno de x sobre cosseno de x. Então nós temos que a função tangente ela é uma função que ela pode ser escrita na forma fracionária seno sobre cosseno. E aí o domínio dessa função já vai ter uma restrição. Então o domínio da tangente de x ela já vai ter uma restrição. Vai ser todos os valores de x pertencem aos reais, exceto os valores de x que vão zerar o cosseno. Então, quais são os valores que zeram o cosseno? São os valores dados por π sobre 2 mais meia volta, certo? Então, vai ser os valores dados por π sobre 2 mais kπ, onde k pertence aos números inteiros. Então, esse é o domínio. Por que a tangente não pode estar localizado no ponto B e no ponto B'? Porque essas duas retas, OB e AT, elas são retas, né, elas são segmentos que fazem parte de retas paralelas. Então, essas retas não vão se encontrar. Então, se essas retas não se encontram, você não vai ter a tangente. Então, por isso que ela não é definida nos pontos B e B', certo? E aí, para a gente estudar as propriedades da função tangente, a gente vai ver o gráfico da função tangente. Primeiro eu vou fazer o GeoGebra e depois eu vou explicar como é que funciona o gráfico da função tangente. Então, está aqui a função tangente no GeoGebra. A gente vê que o gráfico ele se repete, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto que vai de 0 a 3,14. Então, nesses pontos aqui, você vê que o gráfico ele é periódico. Então, o período da função tangente ela vai ser uma função periódica, mas ela vai ser uma função periódica de período π. E outra coisa, a imagem vai ser a imagem da tangente vai ser o número real, porque ela vai percorrer todo o eixo Y. Então, ela vai para cima e para baixo. Então, ela vai percorrer todo o eixo Y. Então, a imagem da tangente vai ser o conjunto dos números reais. O domínio, nós já vimos, ela não está definida para valores que equivalem a π sobre 2 mais os seus múltiplos, π sobre 2 mais kπ. Então, para ficar mais claro, eu fiz um desenho, né, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, para a gente entender. Então, essa função aqui não está definida nesses pontos, menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, quando os valores de x se aproximam de menos π sobre 2 pela direita, né, o gráfico ele vai descendo para menos infinito. E quando o gráfico ele se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, o gráfico ele não vai tocar essa reta, mas toda vez que você aproxima os valores de x a π sobre 2, o gráfico ele vai para mais infinito. E aí eu posso fazer o mesmo gráfico, né, de π sobre 2 mais kπ. Aí eu vou ter esse período aqui, ó, mais π. Ou seja, esse gráfico ele vai ser um gráfico periódico, certo? E o período vai ser π, né? E aí eu tenho os valores da tangente de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí eu vou pegar de π sobre 2 mais π, né? Que vai ser dado por 3π sobre 2. E assim a gente vai fazendo o gráfico, certo? Então, se a gente fazer o gráfico de menos π sobre 2 a π sobre 2, ele vai se repetir de π sobre 2 a 3π sobre 2 e de π em π
ele vai ter o mesmo gráfico. Ou seja, então o período da função tangente é π. Então, essa é a principal característica da função tangente, né? Então, a função tangente, qual que é o domínio? O domínio são os valores de x, nós já escrevemos aqui, pertence aos reais. Então, aqui o x não pode ser igual a π sobre 2 mais os seus múltiplos, né, de π. Então, π sobre 2 mais kπ. A imagem da função tangente, ela é a imagem ela é real, porque o gráfico da tangente ela vai percorrer todo o eixo y, ou seja, ela vai para mais infinito e para menos infinito no eixo y, então ela vai percorrer todo o eixo y. E no eixo x ela vai percorrer o eixo x, só que ela vai pular os valores de π sobre 2 mais kπ. E o período da função tangente vai ser π. Ou seja, de menos π sobre 2 a π sobre 2 eu tenho um período. Ou seja, ela vai se repetindo de π em π. Certo? Essas são as principais características da função tangente. E outra coisa, a tangente era também uma função ímpar. Ou seja, tangente de menos x vai ser igual a menos tangente de x. Porque é o seguinte, porque como a tangente é igual, então, tangente de menos x é seno de menos x sobre cosseno de menos x. Só que o seno é ímpar, então seno de menos x é menos seno de x. E o cosseno é uma função par, então cosseno de menos x é cosseno de x. Então, menos seno de x sobre cosseno de x vai ser menos tangente de x. Então, a tangente ela vai ser uma função ímpar. Então, se eu quiser calcular a tangente, de menos x, basta eu calcular a tangente de x e fazer o seu oposto, menos tangente de x. Então, essas são as principais funções trigonométricas: a seno, cosseno e a tangente. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar as relações fundamentais trigonométricas. E aí a gente vai definir novas funções, que vai ser a função cotangente, secante e cossecante. Então, por hoje, nós trabalhamos as principais funções. Função seno, cosseno e tangente. Né? Mas a gente usou toda essa teoria, né, aplicando as videoaulas anteriores. Então, se você for querer entender melhor esse conteúdo, vê os vídeos sobre trigonometria que eu gravei anteriormente, né? Que aí a gente vai usar essas funções para a gente trabalhar, por exemplo, né, as relações fundamentais trigonométricas. Então, é isso. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Né? Qualquer dúvidas, sugestões, façam um comentário no meu canal. E na próxima videoaula eu vou trabalhar outras relações trigonométricas. E aí a gente vai ter novas funções: secante, cossecante e cotangente. E aí a gente vai precisar desse conteúdo e dos conteúdos anteriores. Então, até mais e bons estudos.